Chegamos no vídeo que eu considero um dos mais importantes. Para quê? Para a minha prosperidade financeira. Esse vídeo é o quinto vídeo da série de 7 vídeos sobre educação financeira. E não existe absolutamente ninguém que prospera financeiramente com dívidas. Por isso que é extremamente importante que eu assista esse vídeo, que eu acompanhe, que eu coloque na prática para que de uma vez por todas eu me livre dessas dívidas. Se você já é inscrito no canal, compartilhe com os seus amigos. E se você não é inscrito, te convido a se inscrever no canal e todo sábado receber conteúdo sobre finanças e também sobre carreira. Olá, essa é a Fortuna, eu sou a Luciana França, educadora financeira e coach de carreira. Quer receber os 5 passos de como sair das dívidas? Então fique comigo, assista até o final esse vídeo e no final eu vou dar uma dica bônus, mas é só se você assistir até o final. Não pule, por favor, vai assistindo passo a passo, extremamente importante. Se você não está em dívidas, quem sabe um amigo, uma amiga está e você pode ajudar com esse conteúdo. O primeiro passo para que eu saia das dívidas é eu fazer o que tem que ser feito. E esse passo é o mais importante. Esse passo é quando eu olho para a minha vida financeira e eu digo, realmente eu estou desfrutando de uma vida financeira onde eu não estou podendo. Então eu vou ter que me sacrificar em alguns momentos. Nesse momento, principalmente, que se eu estou em dívida, eu tenho que cortar sim gastos, eu tenho que reduzir o meu padrão de vida, afinal de contas eu cheguei nesse patamar, eu cheguei em dívidas por algum motivo. Então eu vou ter que cortar, eu vou ter que fazer alguns sacrifícios, eu vou ter que talvez abrir mão de algumas coisas que eu já comprei, eu vou ter que vender essas coisas para que eu realmente alinhe minha vida financeira. E se for necessário, faça renda extra, né? Pegue o que você tem de habilidade e bora lá, vamos fazer renda extra, vamos fazer alguma coisa diferente para que de repente você consiga levantar mais dinheiro, para que você possa efetivamente se alinhar financeiramente. Esse é o passo mais importante. Sem esse passo, as outras coisas não acontecem. Então eu preciso entender que nesse momento eu preciso realmente, se for necessário fazer sacrifício, eu tenho que fazer, porque eu cheguei numa posição talvez desconfortável, onde eu não quero estar. E se eu não quero estar aqui, eu faço o que tem que ser feito. E o segundo passo é você fazer um checklist das suas dívidas. Pode ser que você ache uma bobagem esse passo, mas é muito importante que eu conheça as minhas dívidas. É muito importante que eu entenda o quanto que essa dívida de hoje vai impactar lá na frente, daqui um mês, daqui um ano, daqui 2 anos. O quanto que se eu deixar essa dívida ir rolando, vai me trazer de malefícios ali na frente. Então é importante que eu faça um checklist de todas as dívidas e não esqueça de nenhuma. Coloque lá a conta da loja, a dívida do banco, coloque o empréstimo do amigo, da amiga, do pai, onde você estiver devendo dinheiro. É importante que você tenha todas as suas dívidas, que você tenha clareza. Com uma frase que eu gosto muito, clareza traz poder. O terceiro passo é você classificar essas dívidas. Como assim? Eu vou colocar as dívidas essenciais separadas das dívidas não essenciais. O que é uma dívida essencial? É toda aquela dívida que você precisa pagar porque ela te traz sobrevivência. Então, por exemplo, eu estou devendo conta de energia elétrica. Eu preciso ter conta de energia elétrica paga, porque depois de um determinado tempo eu terei essa conta cortada, né, a conta de energia cortada, e aí como que eu irei ficar no escuro, né? Não dá mais pra gente viver assim. Então, contas essenciais são todas aquelas que eu preciso para minha sobrevivência, seja a energia, seja a alimentação, seja o combustível, se eu uso esse combustível para me deslocar até o trabalho. Então, o que for de dívida que você realmente precisa manter. O que é uma dívida não essencial? Aquela que se eu não pagar, eu não vou deixar de me alimentar, eu não vou deixar de realmente sobreviver. Então, essa dívida, por exemplo, de uma loja, essa dívida do banco, do próprio banco, eu vou colocar como não essencial nesse primeiro momento. Não significa que você não tenha que pagar.
pagar. Eu só quero que você separe as dívidas e que você coloque a taxa de juros de cada uma dessas dívidas. Então, essa dívida aqui me cobra tanto de juros ao ano, essa outra tanto de juros, essa tanto. Então, você vai colocando do lado de cada uma dessas dívidas a taxa de juros que você paga anualmente dessa dívida. E o quarto passo é eliminar dívida por dívida de forma integral ou reduzir os juros dessa dívida. Então, por isso que eu pedi para que vocês separassem por essencial e não essencial. O que você tem que quitar primeiro? Não adianta a gente entrar nessa vibe de acreditar que, então como eu estou em dívidas, agora eu vou quitar tudo. Dificilmente você vai conseguir. E o mais próximo de você conseguir fazer é você escolher as dívidas que você vai pagar. Por isso que é importante você separar elas. Então eu escolho qual dívida eu irei pagar primeiro. As dívidas essenciais você coloca por primeiro e as dívidas de juros mais altos. Essas eu tenho que quitar antes, porque são as que vão mais me trazer impacto no longo prazo. As dívidas de longo prazo vão usar muito, da minha vida financeira para frente. Então eu preciso entender que as essenciais e as de juros mais altos são as que eu vou quitar primeiro. E aqui o legal e o interessante é você entender, se eu tenho como vender alguma coisa, um carro, uma moto, alguma coisa que eu levante esse dinheiro, eu tenho que negociar para quitar essa dívida integralmente. Não dá para mim quitar parte da dívida e ficar com essa dívida, renegociar essa dívida para ficar rolando para frente. Porque daí você tem outras dívidas. Então priorize quitar aquelas dívidas que você consegue eliminar integralmente. Não consigo eliminar integralmente, eu vou trocar talvez uma dívida de cartão de crédito por uma dívida de crédito consignado. Então eu vou lá, vou fazer um empréstimo pessoal, onde eu vou ter um juros menor, vou trocar esse juros maior. Isso, claro, se meu nome não estiver negativado ainda. Caso ele já esteja negativado, você não vai conseguir esse crédito mais barato. Esse crédito vai ser mais caro, talvez, que a dívida que você já tenha. Então, priorize quitar por dívida. Pega as que você pode quitar primeiro. Pega as que você vai conseguir com a tua renda extra, com o teu corte de gastos. Levantar recursos para você eliminar primeiro. Dessas essenciais e dessas com juros mais altos. E o quinto e último passo é faça renegociações. Então vai lá e renegocia essa dívida de juros mais alto, desde que você olhe na tua linha do tempo e que você consiga manter essa dívida. Aqui um grande problema é eu renegocio a dívida e daí eu não consigo manter e vira uma outra dívida que já teve juros de novo e aí vai ter mais juros para frente. Então se comprometa somente com aquilo que você tem certeza ou quase certeza que você vai conseguir honrar. Então olhe para isso e talvez se determine, se eu acho que eu consigo honrar com R$1.000, se determine a honrar somente com 500, dizer eu só posso 500, porque aí eu tenho uma margem. Se não der certo o meu cálculo, se não der certo o meu planejamento, eu tenho essa margem de 50%. Por que eu sempre indico isso? Porque o que eu tenho visto normalmente é a gente fazer renegociações, é ir lá no banco, faz a renegociação e volta, daí paga uma parcela, 2 parcelas, na terceira já não consegue pagar mais. Então não se comprometa com aquilo que vai comprometer muito a tua vida financeira. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas e talvez você não consiga honrar com essa renegociação. Então é primordial que você se comprometa somente com 50% daquilo que você acha que consegue pagar. E a dica bônus, na verdade eu vou dar 2 dicas bônus, porque são extremamente essenciais para tudo isso. A primeira é invista em você. Vai lá, compra um livro, assiste vídeo no YouTube se você não tem nenhum recurso. Então, invista no teu conhecimento, invista naquilo que está te faltando. Muitas vezes a gente se coloca em situações complicadas porque a gente não sabe, né? E não quero que você fique se culpando, porque não é nenhum problema a gente não saber, o problema é a gente não reconhecer. Então,
reconheça que talvez esse conhecimento te falta e que você precisa buscar exatamente esse conhecimento para que você saia de tudo isso. Então continue buscando vídeos no YouTube. Se você ficou até aqui, é porque você está interessado sim em mudar a tua vida financeira. Então busque mais vídeos, busque livros, busque cursos, busque tudo aquilo que estiver ao teu alcance para que você mude de uma vez por todas. E a segunda dica bônus é que você pode fazer renegociações pelo Serasa, nome limpo. Então digita lá no Google Serasa nome limpo. Então lá nesse Serasa nome limpo, você vai ter várias empresas que fazem parte do Serasa e que eles fazem negociações com 50% de abatimento, 60%, 70%, 80% de abatimento do seu valor de dívida. Então entra lá, se você tem dívidas, pesquise para que você realmente encontre uma forma que você possa sair dessas dívidas, que você possa honrar com essas dívidas. Espero que esse vídeo tenha contribuído na sua vida e que esse vídeo contribua na vida de mais pessoas. Então compartilhe com mais pessoas para que chegue naquelas pessoas que estão precisando assistir e iniciar um processo de reeducação financeira.